Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Estamos de volta com Rádio Esportes Debate, oferecimento TIM. Vamos falar da seleção brasileira porque tivemos um convocado do Atlético, Paulinho. Olha só como o Fernando Diniz descreveu a convocação do Paulinho ontem na entrevista coletiva. Paulinho é um jogador que eu gosto muito, desde a sua carreira no Vasco, depois na Alemanha, e o retorno dele para o Atlético Mineiro vive um momento bastante especial, despontando aí também como na artilharia do Campeonato Brasileiro, e tem uma maneira de jogar que eu acredito que se encaixa muito com a minha ideia de ver o jogo de futebol também. É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do 9 e também consegue jogar como um 9 de mobilidade. E tem muito comprometimento tático, isso a gente consegue enxergar sempre no Paulinho, além das suas qualidades físicas e técnicas. Tá aí o Fernando Diniz descrevendo a qualidade do Paulinho, né, e o que ele pode oferecer ao Atlético. Primeira pergunta é simples, Natália. Paulinho merece a convocação à seleção brasileira? Achei justa a convocação. Paulinho vive um momento excelente, né, vestindo a camisa do Atlético, um dos artilheiros da competição, sendo decisivo, dando a volta por cima em momentos de dificuldade. E acho que a convocação do Paulinho, ela é justa porque a gente tem que fazer um recorte bem específico do que é o setor ofensivo da seleção brasileira hoje, né? Foi um setor que esteve muito abaixo nos últimos 2 jogos, contra a Venezuela e contra o Uruguai. Carecia do Fernando Diniz dar uma resposta com uma renovação, com uma alternativa, uma cara diferente. E aí o Paulinho tem um histórico também vestindo a camisa da seleção brasileira, passando por categorias de base, sendo campeão olímpico. Então acho que é um ciclo que ele fez e agora se concretiza chegando também à seleção principal. Então, pelo que o Paulinho faz hoje dentro do campo pelo Atlético, e a necessidade que tem o setor ofensivo da seleção brasileira, acho que pode ser um bom casamento. Paulinho foi convocado. Nessa ocasião, Alexandre Simões, Richarlison e Matheus Cunha, que foram os centroavantes na última data FIFA, não foram convocados. Paulinho merece a convocação. E como você enxerga o ataque da seleção brasileira, que tem ótimas opções? Vou listar algumas daqui a pouco, aliás, algumas que nem foram convocadas. Vejo boas opções para o ataque da seleção brasileira. Paulinho merece estar lá, Simões? Ah, sem dúvida, Cirilo. Pelo momento no Atlético, né, no Campeonato Brasileiro, o Diniz tem levado alguns jogadores que atuam aqui, né? E o futebol brasileiro vive aí uma entre-safra, né? É uma mudança de geração que vai substituir uma geração que a gente pode dizer, no que diz respeito à Copa do Mundo, fracassada, né? E é o título que vale mais, né? O Neymar assumiu ali em 2010, mas em 2010 a gente ainda teve Kaká na seleção brasileira, a gente ainda tinha um pouco da memória de 2006, Ronaldinho Gaúcho ainda jogava, o Ronaldo parou em 2010, né? Então, quer dizer, chegou essa geração Neymar. Agora, a gente tem uma geração que, assim, se a gente pegar uma lista de convocados da seleção brasileira hoje e comparar com o início do século, né, dá vontade de chorar, hein? Os atacantes de agora, ó. Endrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, os 2 do Arsenal, o João Pedro do Brighton, tá jogando muito lá na Inglaterra, o PP do Porto, que até tá jogando em outras funções, até mais defensivamente, o Rafinha do Barcelona e o Vinícius Júnior do Real Madrid. São os atacantes de momento. Eu ainda vejo fora dessa lista com condição de entrar Marcos Leonardo, do Santos, metendo muito gol no Brasileiro também, um jovem com muito talento, e o Vitor Roque, que tá machucado. Agora, o Richarlison e o Matheus Cunha, realmente, eu não acho que deviam estar na lista. E tem um que, assim, se conseguir comprar juízo na esquina, eu acho que bate todos, que é o John Kennedy. Ele é desproporcional. Se vendesse nas laranjeiras. Fisicamente, né? Velocidade, conclusão. Agora, é o que eles chamam aí de fio desencapado, né? Então é muito, muito difícil. Mas, de toda forma, o Cirilo, eu acho que o Paulinho vai se encaixar muito bem no que o Diniz quer e no que o Diniz gosta, né? O Paulinho, ele é um jogador muito inteligente, e a gente tem visto isso no Atlético. Ele consegue exercer mais de uma função. E esse jogador com o Diniz, ele é muito valorizado. Não só com o Diniz, todos os treinadores gostam desse cara que consegue exercer mais de uma função. Mas o Paulinho é um cara que faz lado de campo, mas é um cara que chega na área e sabe fazer gol. É um cara de imposição física, tá? Então, quer dizer, é mais do que merecida a convocação do Paulinho, que inclusive, aí é minha opinião pessoal, pelo momento tem tudo aí para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque o Tiquinho Soares, depois da contusão aqui no Mineirão contra o Cruzeiro, né, e que foi no final do turno, Tiquinho Soares parou. Ele pode ter da turma que vem lá atrás dele, Marcos Leonardo, mas eu acho que ele com o Tiquinho, eu acho que essa briga aí já não vai existir mais. Sobre o Tiquinho, um detalhe importante, Natália. O Tiquinho viveu um começo de brasileiro muito bom, fora da curva.
Tiquinho não foi convocado para a seleção brasileira. O Paulinho oferece mais do que o Tiquinho ofereceria à seleção brasileira? Eu acho que o Paulinho tem mais versatilidade do que tem o Tiquinho, né? O Tiquinho porque tem os gols são os mesmos, né? O começo da temporada do Tiquinho muito bom e o Paulinho agora uma segunda parte muito boa. Mas o Tiquinho, ele é mais fixo dentro da área. O Tiquinho entrega mais força física, talvez, do que até mesmo o Paulinho, mas acho que o Paulinho é mais versátil e pensando a forma como joga a seleção brasileira com o Fernando Diniz, de muita movimentação, de muita mobilidade, de jogador trocando posição, né? A gente vê jogador inverte muito lados, pontas. Então eu acho que o Paulinho talvez se encaixe mais nesse sentido. E tem um outro ponto, né, Nath? Assim, o Tiquinho é um bom centroavante, um bom jogador de área, mas tecnicamente o Paulinho é muito superior ao Tiquinho. Não, eu acho que tem um outro jogador fator de técnica, de condução de bola, de tabela, de drible. O Paulinho é muito mais jogador tecnicamente do que o Tiquinho Soares, que é um baita centroavante. Então, mas eu acho que tem um outro fator. O Tiquinho acho que tem qualidade para sair da área também. Ele tem, e nos principais momentos do Botafogo, ele até fez isso em alguns momentos. Mais do que um centroavante. Mais que o Diego Costa, por exemplo. Mas que é o cara Paulinho é superior ao dele. Não, então, o nível do Paulinho é superior. Acho que ele entrega mais em múltiplas funções, como disse o Diniz. E tem um outro fator, gente. O Tiquinho tem 32 anos, né? Eu acho que o talvez Diniz esteja pensando no futuro. Talvez esse seja um ponto fundamental pra gente falar, inclusive, da convocação do Endrick, né? Sim. Porque o Endrick tá jogando demais, inclusive. Porque o Endrick não o Tiquinho Soares. Porque o Endrick começa um caminho e tem muito mais a oferecer pela frente do que tem o Tiquinho. E a lesão do Casemiro, né? Ele machucou no United, não foi isso? Machucou, tá fora da convocação por isso. Resolve um probleminha pro Diniz nesses dois jogos muito Convocou difíceis. Douglas Luiz, né? Mas é porque o Casemiro, ele é totalmente diferente do André. Sim. E não dá pra gente separar a Fluminense de seleção de maneira de jogar. Porque é a maneira que o Fernando Diniz gosta, né? O André é o primeiro volante pro estilo que ele gosta. O Casemiro não é. O Casemiro vinha sofrendo muito, inclusive, nessa adaptação. Sim, não vamos comparar a carreira ao Casemiro, pelo amor de Deus, né? O cara tem uma carreira internacional brilhante. Mas, de toda forma, do ponto de vista do que o Fernando Diniz precisa do seu primeiro volante pra saída de bola, pra construção de jogo, o André, tecnicamente, é muito mais jogador do que o Casemiro para exercer essa função.